fase, muitas vezes, com o fenómeno da violência doméstica. Cerca de 80% das situações de violência doméstica são reportadas diretamente pelas vítimas, que se dirigem às esquadras e nos colocam essas questões. Também, isto a nível estadístico, também é certo que muitas vezes essas denúncias ocorrem mais no período noturno. Nos dados do Relatório Anual de Segurança Interna, 55% das denúncias apresentadas eram exatamente, reportavam-se a esse período. E por vezes não há resposta, ou a resposta que é dada, ou que deveria ser dada, pode ser um pouco complexa. Isto porquê? Não basta a vítima chegar à esquadra, fazer a denúncia e depois deixá-la à sua livre sorte. Como tal, tem que haver alguns mecanismos também, e aí é necessário também uma análise, obviamente, do risco, que, quando esse mesmo risco é elevado, se possa encaminhar a vítima para alguma instituição que possa dar a resposta adequada. Aqui no nosso distrito, no nosso concelho, por enquanto, temos o projeto Boa Colabora, que tem sido, a meu ver, tem sido uma mais-valia. Ainda há pouco tempo, numa situação que ocorreu já à tarde, uma senhora dirigiu-se ao posto policial a comunicar uma denúncia e, efetivamente, havia risco para a integridade física. Fui contactada a Colabora e a Colabora deu uma resposta que se exigia, e as coisas desse ponto de vista estão a correr bem. Voltando a situar aqui o fenómeno da violência doméstica a nível de números, digamos que é bastante importante, é bastante significativo, dado que 56% dos crimes são contra o património, mas logo a seguir, nos crimes contra as pessoas que englobam a violência doméstica, representam 22%. Portanto, temos assim, isto no âmbito de criminalidade geral, 23% contra as pessoas. Destes 23%, a maior parte dos crimes contra as pessoas são exatamente crimes de violência doméstica. Daí a importância dos mesmos. Também frisar um aspecto que tem a ver com o enquadramento. Ao longo dos tempos, o crime passou, antes na parte inicial, era um crime particular, passou a semipúblico, hoje em dia é público. Qualquer pessoa o pode denunciar. Isto é importantíssimo, principalmente para vizinhos, etc. Se tiverem conhecimento destas situações, podem fazê-lo. Tem mais uma questão importante, o facto de ser público, é que, contrariamente, se fosse um crime particular, imaginem, porque isto depois na fase de inquérito, eventualmente, pode vir a ser arquivado. Se fosse crime semipúblico, uma vez que o crime fosse arquivado, ficaria sempre arquivado, já não haveria qualquer outro procedimento. Sendo crime público, isto não acontece. Pode ser arquivado naquele momento, face à ausência de provas, mas posteriormente pode vir a ser reaberto. Daí que há pouco o Sr. Presidente até falava aqui nos resultados e na resposta das instituições judiciárias, se é adequado, se não é adequado. A resposta depende muito das provas e depois também do depoimento da vítima, da prova testemunhal também, provas físicas, etc. Quando a própria vítima, por vezes, tende a defender o agressor já em sede de inquérito, é complicado, quer o Ministério Público também, que seguir com a ação. Se a nível de danos visíveis no corpo, os próprios também não existem, se o testemunho da pessoa em causa tende a defender o agressor, aí é complicado o resultado. Ou é complicada a punição do agressor. Agora, lá está, sendo crime público, nada obsta a que posteriormente, numa outra denúncia, venha a ser reaberto. Está bem? As pessoas também se podem sentir um bocado descredibilizadas, ou por questões burocráticas, ou por essa falta de prova física, e talvez isso faça muitas vezes levar situações de Pois, mas daí também a importância
potência denuncial. É certo, se olharmos para os números em gerais, muitos destes processos depois acabam a ser arquivados. Mas se o facto de estar reportado 1, 2, 3 vezes, alguma coisa se passa. Exatamente. Até porque atualmente existe uma base de dados já de violência doméstica e depois as forças de segurança no âmbito do inquérito podem consultar e podem ter uma noção mais exata do que é que se passa com aquela pessoa. A resposta é mais rápida, não é tão rápida em questões de Ministério Público. Às vezes as pessoas também pensam 2 vezes porque sabem que as questões de justiça normalmente são lentas. Eu sei até que ponto é que nesta fase de discussão, nesta fase de sensibilização, que a pessoa se sente vítima. Sim, mas vamos lá ver, um processo de violência doméstica acarreta automaticamente medidas cautelares urgentes. A resposta a dar não pode ser idêntica ou não pode ser a mesma que se dá perante outras situações. Não seria plausível, por exemplo, um agressor agredir a vítima vai fazer denúncia, ele fica em casa e depois a senhora, por norma são senhoras, como já foi aqui dito, mais de 80%, vai para casa e sabe só o que é que acontece. Isto não pode ser. Ou eventualmente, se a polícia, inclusive a polícia, a GNR, Força de Segurança, detectarem a situação em causa, aí, até sendo crime público e verificando flagrante delito, o sujeito é imediatamente detido. Eu recordo aqui que o crime no tribunal neste crime em concreto é de 1 a 5 anos. Por norma, as pessoas nestas situações são detidas, mas são notificadas para comparecer no dia a seguir. Nesta situação não vamos fazer isso. Porque estar a notificá-la, imagina, isto acontece às 11 horas, até poderia estar ali mais algum tempo na esquadra, o limite legal, 6 horas, e entretanto libertávamos, sabe-se lá qual é que seria o estado do agressor, mas provavelmente o que iria fazer era chegar a casa e vamos lá ver. Não vamos complicar a situação. Nesse caso, o sujeito ficaria mesmo metido a aguardar a primeira interrogatória e depois seria decretada uma medida cautelar. Até porque existem outras situações. Sim. Queria perguntar quantos casos por dia é que a PSP neste caso tem de... Sim, eu posso na colher. Isso era necessário fazer as contas. Eu falo na Covilhã eu tenho números globais. Os números globais... Grande a nível de... Posso lhe dar esses números. A nível da Covilhã, posso adiantar já. De 2011 para 2012 tivemos um decréscimo. Em 2011 situou-se em 55 casos, em 2012 tivemos 49. Há uma diminuição de 12%, que por causa dos números apenas são 6 casos. 6 casos, embora com porcentagem de 12%. 55 em 2011, 56 em 2012. A nível do relatório anual de segurança interna, a nível nacional e distrito, o distrito de Castelo Branco, concretamente, também tem havido um decréscimo da violência doméstica. Aliás, é curioso esse facto, porque há pouco o Sr. Dr. José Horta mencionava que eventualmente o aumento... José Horta mencionava que eventualmente o decréscimo ou o aumento do desemprego pode estar relacionado com o aumento da violência doméstica. Eu não sei se é assim, talvez não seja, mas aqui isto convém ser bem estudado. Porquê? Porque mesmo a nível nacional, de 2010 para 2011 já se verificava um aumento do desemprego e houve um decréscimo de denúncias de violência doméstica. Obviamente, quando eu falo em denúncias de criminalidade participada, porque poderá haver casos em que não nos chega. Estes números que eu apresento, quando digo 55 casos, são aqueles 55 casos que a PSP teve conhecimento. Eu não sei se houve outros, eventualmente poderá ter havido. É as chamadas cifras negras que nós não controlamos. Está bem? Deixa-me só acrescentar uma coisa que estava a dizer, que de facto a Bíblia diz que
há casos desses. O doutor diz que, efetivamente, a questão do desemprego pode não estar diretamente ligada a isso, mas não podemos esquecer. Pode não estar. Não digo que não está. Eu acrescentava aí qualquer coisa do género, por exemplo, eu reparo que um casal fica ambos desempregados, isso eventualmente vai limitar logo, pela parte da queixosa, alguma movimentação nesse sentido. Ou seja, a pessoa está desempregada, está completamente desesperada, não vou fazer queixa porque mal estou aqui. Baixo mesmo teto. Eu penso que esta questão do desemprego pode funcionar para as duas partes, uma para aumentar e outra para eventualmente que será, digamos nós, o aumento desses mesmos casos. Agora, quando a violência doméstica atinge um ponto de público, qualquer pessoa pode eventualmente denunciar um caso desses, torna-se um pouco difícil para vocês avaliarem esse índice de gravidade da própria violência, porque eu posso estar muito bem em casa, ouço um grito qualquer do lado de lá, e eu falo para a polícia, que a minha vizinha está a ser vítima de violência doméstica, ninguém sabe o que está a passar. E eventualmente até pode estar a acontecer. Mas a mulher pode eventualmente, a mulher ou o homem, neste caso, pode eventualmente ter receios e ter medo de efetivamente participar à polícia ou à GNR do marido ou o companheiro que tenha feito aquele mal. Portanto, veja em parte é que de facto o denunciante fica. Quando nós as denunciamos, vocês agem sim, mas também são anónimas, não é? Há denúncias anónimas. Cerca de 4%, se não estou em erro, são denúncias anónimas. O que a PSP faz nesse caso, obviamente, tratando-se do crime que é deslocar-se ao local e depois terá que avaliar a situação. Chega no mesmo local, se chega à conclusão, ou se os despedimentos que houve de ambas as partes é que efetivamente nada se passa, já não avançaremos, obviamente, para o auto de notícia e com a consequente comunicação do Ministério Público, mas aí pelo menos fica registado, de forma a que depois, posteriormente, possamos seguir aquela situação. Permita-me só também faço uma pergunta. Como é que vocês conseguem avaliar o índice de gravidade da violência por parte do Beixouro? Como é que se faz? O facto de uma senhora ou um senhor aparecer numa esquadra e dizer que uma tapada para vocês isso é mais significativo, ou aquela que acaba por ser por negro? Como é que vocês conseguem avaliar isso? Índices psicológicos, índices visíveis? Existem modelos que fazem com determinadas questões base que o agente, face à situação, preenche, e é chamada análise de risco. E face ao resultado global dessa análise, é que ele define o risco e, consequentemente, também elabora um plano de segurança. Pode passar por várias situações, como o afastamento imediato da vítima do local. Mas imagina que uma senhora tem levado um fatal e depois tinha que voltar alguém para casa. Pode levar a segunda. Como é que vocês fazem isto? Não há proteger essa mesma queijosa, se ela efetivamente for vítima de maus tratos, também está sujeita a voltar novamente a casa. Depois de saber que ela se dirigiu à esquadra, poderá criar aqui um problema ainda maior, não é? Obviamente. É por causa disso que também temos a colaborar neste momento. Porque, não havendo flagrante delito, também localmente não podemos atuar, não podemos proceder à detenção. À detenção do indivíduo. Se ele está na sua casa, eventualmente será identificado, mas na sua casa fica. Agora, o que urge nessa situação é dar uma resposta adequada à vítima. E provavelmente o mais adequado, e tendo em conta aquilo que eu estava a dizer, não é direcioná-la novamente para o palco onde está o agressor. E aí é quando temos... Sim. Podem chegar à conclusão que efetivamente aquela refatada foi um equivalente e ela vai ter que se jogar novamente para casa, não é? Depois então agressor. Agora imaginemos, porque isso é tudo cenários, imaginemos que eventualmente a senhora vai novamente para casa, pede o agressor, e entretanto o agressor até se passa, porque entretanto até começou a meter nos golpes, e mata a pessoa. Como é que vocês... Qual é o resultado daquilo? O que é que faltou fazer aqui? Será que é uma parte burocrática? Qual é que... Isto da avaliação que foi feita. Do bom senso. Repare, se houver esse grau de perigosidade, provavelmente... Tinham que padronizar as vossas medidas, não é? Quer dizer, eu acho que cada caso de violência, independentemente se é feita com uma mão ou com duas, pode só ser problemático, não é? Então, quando deixamos a queixosa à sua sorte, torna-se muito mais difícil ainda, não é? Pronto, mas é por causa disso mesmo que temos que fazer uma análise do risco. Pode falhar, eventualmente. Felizmente, não tem acontecido. Até porque há esse consenso, tem havido esse consenso. Situações que dessa análise do risco podem evidenciar